olha a curva de Porto Alegre, olha a curva da cidade de Porto Alegre. O pessoal falou de Manaus. Ontem à noite eu estava examinando Porto Alegre, Florianópolis, tá? Uberlândia, que se transformou numa coisa assustadora, uma cidade de 700 mil habitantes. A semana passada, teve mais mortes diárias que as mortes de 9 estados e o Distrito Federal. Se você pegar 9 estados individualmente e olhar o número de mortes, Uberlândia teve mais mortes, né, do que cada um desses estados e o Distrito Federal. Porto Alegre parece um foguete decolando. Tá? A curva era inclinada, agora ela está vertical. E o governador do Rio Grande do Sul quer abrir hoje, ou quer abrir essa semana, o comércio. Exato. Aí eu me pergunto, em que galáxia esse senhor vive? Em que mundo paralelo ele vive? Como ele vai conseguir dar conta? Ele não vai dar conta. As pessoas vão morrer nas ruas em Porto Alegre. Né? E um amigo gaúcho que me escreveu disse o seguinte, faz anos que o Rio Grande do Sul está nas mãos de administrações que só fizeram aumentar a miséria, os moradores de rua, a falta de acesso à saúde, né? Porto Alegre está sofrendo um processo de decadência, e vocês são do Rio Grande do Sul, vocês sabem melhor do que eu, não é de agora. E no momento que a rede hospitalar colapsa, e é o primeiro colapso completo, total, faz mais de 15 dias que o colapso é reconhecido até pelas autoridades, que imagem que foi transmitida para o mundo ontem, que eu falei para vocês no começo, a imagem da pluma de fumaça do crematório, que me lembra o que aconteceu em Los Angeles. Quando Los Angeles começou a explodir um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, o crematório da cidade, tem vários, mas o maior começou a fazer uma pluma e ele teve que parar a atividade porque os técnicos da agência da FEMA lá, né, de ambiental, de controle ambiental, começaram a ficar preocupados com os resíduos que estavam sendo espalhados pela cidade. Tá? Agora eu me pergunto, tem alguém fazendo isso lá em Porto Alegre? Parece que hoje vão fazer, porque foi um escândalo. Esse videoclipe espalhou pelo mundo. Tá? E sem a cremação, o crematório não devia ser dentro da cidade, tem outra também, né? Aí já mostra toda a loucura. Mas qual que é o problema? Quando eu coloquei aqui há um mês e pouco a possibilidade de um colapso funerário, numa entrevista que eu dei para o UOL, quase caiu o mundo. As pessoas acharam que eu tinha também, né, perdido algum parafuso. O nome do que acontece no Rio Grande do Sul nesse momento, em algumas cidades do interior, e está começando a acontecer em São Paulo, é colapso funerário. Quando começa a ter o atraso nos enterros, atraso no manejo dos corpos, os corpos começam a se empilhar. Numa cidade do interior de Pernambuco, as imagens são de empilhamento de corpos num terreno baldio ao lado do serviço funerário. Aí nós recebemos uma mensagem dizendo do prefeito que aqueles não eram casos de Covid, eram casos de mortes por outras causas. Óbvio, porque o cemitério está absolutamente saturado tentando enterrar as vítimas de Covid, né? Então você começa a ter esse tipo de efeito colateral, e começa assim, pequeno, nas cidades pequenas, nas cidades da periferia, nas zonas metropolitanas, devagar, e de repente explode. E aí você corre o risco de epidemias bacterianas, tifo, contaminação do solo, do lençol freático, dos alimentos, aí você pode esquecer. Tá? Aí eu estou falando de anos para reverter um troço desse, entendeu? Vão ficar chorando até quando?